Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, por esses momentos de culto, de celebração, de compartilhamento também das tuas bênçãos, por tudo aquilo que tu tens feito entre nós, especialmente o restabelecimento de saúde na vida do nosso irmão Júnior, da Priscila, do Ailton, do Eliseu, tantos outros irmãos que estão aqui, a Eliane, a Miriam, tantos irmãos que padeceram, mas o Senhor teve misericórdia. Que o Senhor possa continuar agindo favoravelmente em nosso meio. E nesse instante, ó Deus, em que olharemos para a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa arrebatar as nossas atenções, aos nossos corações e nos dispor a um caminhar novo a cada dia. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, a leitura, Lucas capítulo 1, a leitura será a partir do verso 26, eu tinha falado outro verso, aí 25. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Novamente, a graça, muito favorecida, não temas porque achaste graça. 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo. Vamos ler juntos? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, porque João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O nascimento do Salvador foi anunciado ainda no Jardim do Éden, mais especificamente em Gênesis 3,15. Nos é dito que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Os patriarcas, de alguma maneira, conseguiram visualizar esse dia. Esse dia era algo comum aos profetas do Antigo Testamento. Porque, na verdade, a lei e os profetas, como diz João 5,39, falam a respeito do Senhor. Todo o Antigo Testamento, como diz o autor aos Hebreus, foi sombra desta realidade que está se materializando diante dos nossos olhos pela narrativa do Dr. Lucas. E conforme Warren Wiersbe, um comentarista bíblico do século passado,
através dos gregos, Deus deu ao mundo uma língua universal. O Novo Testamento fora escrito no grego koiné, o grego comum, uma língua universal. Hoje talvez seria o inglês, daqui a alguns anos talvez no mandarim, né? Acho que é o chinês. Mas, através dos romanos, Deus deu ao mundo uma lei universal, viabilizando esse trânsito. E através dos judeus, Deus deu ao mundo uma revelação sobrenatural. Nós estamos diante de um fato mesmo, que nós poderíamos caracterizar minimamente como milagroso e inédito e que é irrepetível. Ele não vai se repetir. Ele não vai acontecer novamente. E nós vamos fazer algumas considerações à luz do que lemos. São muitas verdades que poderíamos extrair desse texto, muitas lições, mas eu vou extrair algumas aqui. Primeira é que Deus escolhe anunciar seu plano redentor por meio de insignificantes, de pessoas anônimas, de pessoas pequenas, de lugares desconhecidos. Verso 26 a 30. E já aqui no início desse sermão, nós percebemos que a maneira como o nosso Pai Celestial age, na maioria das vezes, não corresponde em nada aos nossos padrões e maneiras de fazer. Deus age de maneira diferente. Diante da fala do nosso irmão Júnior, o que chama a atenção é o que ele falou: não foi da vontade de Deus que eu ficasse 15 dias apenas fora. Deus escolhe caminhos que nos são estranhos, caminhos que jamais escolheríamos. Parece que Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são, que Paulo fala aos Coríntios. Deus não se impressiona, irmãos, e aqui uma lição importante logo no início: Deus não se impressiona com as nossas capacidades, a nossa inteligência, as nossas potencialidades, a nossa força, as nossas virtudes ou a nossa posição social. Deus não está condicionado a esses atributos para abençoar ao seu povo. E diante deste Deus santo, somos como uma gota que cai no oceano. Ou seja, somos como que nada. No livro de Eclesiastes diz que a vida humana é como vapor, fumaça, que é o significado para vaidade, que é um termo recorrente em todo o texto do livro de Eclesiastes. Um termo-chave. E aqui no verso 26 nos é dito que no 6º mês, verso 26, uma clara conexão ao que nós vimos na semana passada. O mesmo anjo, no espaço curto de tempo, 6 meses, é importante ressaltar que nós passamos aí, antes desses eventos, 400 anos de silêncio profético. 400 anos sem uma manifestação da parte de Deus, porque o que Deus tinha a dizer, ele encerrou pela pena do profeta Malaquias. E nesse período de cumprimento das promessas de Deus, por isso que o verso 37 fala de promessas. Aqui os irmãos vão ver, verso 45, Isabel diz: Deus cumpre todas as palavras que foram ditas por ele. Então, no cumprimento das promessas, no espaço curto de tempo, o mesmo anjo que assiste diante da presença do Senhor aparece 2 vezes no período de 6 meses. E é o mesmo anjo que apareceu a Zacarias na Judéia, e agora ele foi enviado da parte de Deus a Nazaré, na Galileia. Gabriel só vai aparecer aqui e no livro de Daniel. E a visita de anjos, irmãos, nós sabemos disso, não é algo ordinário, comum, que ocorre a todo momento, todos os dias. Se eu te perguntasse qual foi a última vez que você viu um anjo, você vai dizer: pastor, nunca vi um anjo. E talvez você não veja nesta vida. Não é algo comum. E na maioria das aparições de anjos na Bíblia, os servos de Deus ficaram tomados de medo, de assombro. E havia uma razão para isso. Porque geralmente as aparições de anjos nas Escrituras estavam associados ao juízo de Deus. Era Deus descendo para juízo. Não era uma boa notícia. Mas esse anjo trazia uma boa notícia.
E vejam que o verso 28, o anjo, ao se encontrar com Maria, ele diz: alegra-te, muito favorecida. Tem algumas pessoas que têm algumas reações esquisitas. Teve uma vez que eu aconselhava uma pessoa que ela começou a rir, e a situação era muito séria, ela não conseguia parar de rir, era uma tragédia, e ela estava rindo. E eu fiquei ali sem entender, gente, mas era para estar chorando. E aí ela falou: não, é porque quando fico nervosa eu começo a rir. Falei: pode ser a tragédia que for, eu começo a rir. Uma reação esquisita. Maria estava tomada de medo, e o anjo diz: alegra-te, para ela ficar tranquila, feliz, e ela estava com medo. O anjo, em outras palavras, estava dizendo: eu trago uma boa notícia. Uma notícia que irá trazer alegria. Note, meus irmãos, que Gabriel foi enviado a pessoas comuns. O texto nos diz que foi a uma virgem desposada por José. José, nós sabemos muito bem que era um carpinteiro, e não era um carpinteiro destacado, não era um político, não era um artista, era um homem comum, como eu, como você. Um casal sem muita projeção na sociedade, na verdade ainda nem estavam casados. Mas é importante ressaltar que o anúncio tinha relevância sim, e tinha importância. E ao encontrar-se com Maria, esse anjo a chama pelo nome, verso 30. Porque a mensagem dele era estritamente pessoal e direta. Mesmo ela sendo uma pessoa anônima, ainda muito jovem, alguns comentaristas afirmam que Maria tinha cerca de 11 anos. Porque a mulher já era dada em casamento após a primeira menstruação, naqueles dias. Ela já era dada em casamento. Então ela era muito jovem. E ele a chama pelo nome. Então, observem bem que esse anjo não foi a Roma, não foi a uma cidade importante ali daqueles dias, não foi a uma pessoa de projeção, não foi a mídia, mas ele foi a uma jovem pobre, numa sede pobre, numa cidade marcada pelo desprezo, porque Nazaré era uma cidade absolutamente sem importância. Nazaré sequer é mencionada no Antigo Testamento. Há alguns comentaristas que dizem que Nazaré era uma espécie de cidade-depósito, depósito de objetos. Então eles não estavam se importando muito com quem morava ali. Mas o texto nos fala que Maria achou graça diante de Deus. E aqui temos algumas expressões que são usadas pelo romanismo para colocar Maria como imaculada, como bendita, até mesmo aquele cântico oferecido a Maria. E vejam, irmãos, que o texto é muito explícito, o texto é muito claro. O que é o centro desse texto? É o bebê, é o anúncio do bebê. Fica evidente aqui que quando Maria se encontra com Isabel, João Batista estremece não por causa da Maria, mas por causa do Salvador. A Isabel deixa claro que é por causa do Senhor. Mas nós, como cristãos, muitas vezes não atribuímos o devido valor a Maria. Ela não é principalmente no Brasil, né, que tem a idolatria de uma forma muito expandida, muito popular. Eu me recordo como se fosse ontem, quando trabalhava numa outra função, não era pastor ainda, era seminarista, eu encontrei uma pessoa lá da minha vizinhança na Ceilândia, e nós estávamos no ônibus e começamos a conversar, e aí ela, bem provocativa nesse sentido, eu já era seminarista, ela falou assim, perguntou a respeito do cristianismo, eu disse que era crente mesmo e tudo, aí ela foi: e Maria? Porque parece que alguns têm, assim, né, já arrepia e já começa a falar um monte de impropérios em relação a Maria. Eu falei: Maria é uma serva de Deus, uma serva do Senhor, uma mulher que achou graça diante de Deus, teve um privilégio muito grande. Ela ficou assim impressionada. E aí eu aproveitei também e falei: mas Maria não é mãe de Deus, Maria não é rainha dos céus, Maria não está ali para atender as nossas orações, Maria não está colocada para convencer o filho, porque é uma mãe boazinha. Não. Maria morreu, Maria também aguardou a salvação
no Redentor, em Cristo Jesus, mas indiscutivelmente uma serva de Deus, uma serva que achou graça diante de Deus. Nós não podemos deixar de pontuar isso. Então, há aqueles que a colocam numa posição muito acima do que as Escrituras revelam. Na tradição romanista, diz que Maria ascendeu aos céus. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Não há nenhum respaldo para isso. Obviamente que ela morreu, foi sepultada. Ela não ascendeu aos céus, ela não está ali à destra de Jesus, que está à destra de Deus, convencendo Jesus. Isso aí é coisa do Alto da Compadecida. É lenda. Isso não é verdade. Maria não é uma integrante da Trindade, mas Maria foi uma serva alcançada pela graça. Maria é uma personagem muito relevante na Bíblia. Então, meus irmãos, nós devemos realmente colocar Maria onde ela deve estar, nem além e nem aquém. Eu a colocaria numa posição de muito favorecida, aquela que foi alvo da misericórdia do Senhor. Mas a lição que nós aprendemos aqui é que, ao mostrar esta forma de salvar, Deus evidencia que seus métodos são sempre melhores e sempre superiores aos nossos. Deus não escolhe apenas os bons. Temos muitas pessoas boas. Temos pessoas que são notáveis na sociedade, que são crentes. E tem que ter essas pessoas. Mas Deus não escolhe apenas elas. Mas Deus escolhe também os pequenos, os insignificantes, os anônimos. Essa é a primeira lição. Segunda, versos 31 a 38, o ente santo. Eu não posso deixar de falar a respeito dele, que é o tema central de todo esse texto. O anjo anuncia o nascimento de uma pessoa divino-humana. Em síntese é isso. E veja que ele já proveu o nome para o bebê. Ele nem dá essa opção dos pais escolherem o nome do bebê. Eu já relatei para os irmãos que eu não me arrisquei a escolher o nome do meu filho. Ia sair um Francisco, ia sair um Raimundo, ia sair alguma coisa lá do Nordeste. Pode ter certeza que ia sair alguma coisa assim. Então nem me arrisquei. Eu abri mão. Falei, não, você pode escolher o nome, né? Eu não vou opinar, certamente você vai escolher bem. Aí a Carol escolheu o nome do bebê. Mas foi um processo. Foi um processo. Os irmãos sabem como é difícil escolher o nome de uma criança. Mas o anjo já traz o nome dele será Jesus, que significa Salvador do povo, um nome derivado de Josué, aquele que introduziu o povo de Israel na terra prometida. Era um nome sugestivo, o nome de um libertador, o nome não apenas de um libertador, mas que completaria, porque Josué vem para completar a promessa. Moisés começa, liberta o povo, e Josué completa efetivamente a promessa e introduz a nação na terra prometida. Esse seria o nome de Jesus. Muito sugestivo, irmãos, por sinal. É o que diz Filipenses 1,6, que aquele que começou boa obra em vossas vidas é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Então Deus não deixa uma obra pelo meio do caminho. Jesus aponta para isso também, esse nome. Ele seria incomparavelmente onipotente, poderoso, que diz o verso 32. Há uns versos anteriores, nós vimos que João Batista seria um gigante, ou seria grande. Mas Jesus seria grande de forma incomparável, muito maior que João Batista. E o próprio João Batista disse, eis que vem alguém maior do que eu. Muito maior do que eu. João Batista, irmãos, era tão consagrado, tão dedicado, falava de uma forma tão, assim, impactante, que chegaram a pensar que ele era o Messias. Não, o Messias só pode ser esse João Batista. Ele disse, não, vem um que é muito maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias dos pés. Nem disso eu sou digno. Então, meus irmãos, Jesus, o próprio Deus que se fez carne, ele é a exata expressão do ser de Deus e o resplendor da glória do Senhor, do Eterno.
Certa feita, os discípulos em João, capítulo 14, dizem: ah, Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai. Jesus disse: mas como vocês ainda não viram o Pai, eu estou com vocês esse tempo todo e vocês não conseguiram perceber o Pai, porque Jesus é a exata expressão da glória do Pai. O texto vai usar no verso 32, são várias expressões que tem aqui atribuídas ao Senhor. Filho do Altíssimo, essa expressão Altíssimo associava todas as designações direcionadas a Deus no Antigo Testamento. Era a reunião de todas. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi, e todas essas expressões estão concentradas aqui. Ele é igual ao Pai em tudo. E na condição de Deus, Jesus não teve mãe. É aqui que nós começamos a entender essa dinâmica, a malucada desse texto, é uma doutrina de difícil compreensão. Na condição de Deus, ele não teve mãe, porque teologicamente, biblicamente, ele foi eternamente gerado pelo Pai. Então, na condição de Deus, ele não teve mãe. Como homem, ele não teve pai. Ele foi gerado no ventre de Maria, não por concepção humana, mas por obra sobrenatural do Espírito Santo. Não foi uma semente do homem. E nós vamos ver o porquê disso daqui a pouco. Ele é o Rei Eterno, verso 32 a 33, uma das lições assim muito importantes dessa passagem. O Filho de Maria tem um reino eterno que jamais terá fim. Não seria um reino político ou terreno, mas um reino espiritual, um reinado de graça e de verdade, estabelecido nos corações de todos aqueles que têm ao Deus de Jacó como seu refúgio. Isso é muito importante. Deus fez uma promessa a Davi que o reino de Davi não teria fim, e em Jesus isso se realiza. Os irmãos vão pegar essa palavra-chave nos evangelhos: reino de Deus, o meu reino é chegado, reino de Deus, o meu reino é chegado. E por que isso é importante para nós, irmãos? Porque tudo o que temos nessa terra é transitório, é passageiro. Impérios se levantaram, impérios ruíram, estão debaixo de ruínas. Então, tudo aqui é passageiro. Os maiores reinos deste mundo são passageiros. Falamos há pouco a respeito de enfermidades que nos causam preocupação, de pessoas que trilharam pelo vale da sombra da morte. Só de pensar que essas pessoas não estariam conosco, isso aqui já dói o coração. E essa palavra reino, esse reinado que não tem fim, aponta para uma vida plena, para uma vida sem os sofrimentos desta terra, para um reino que não tem fim, para uma contingência que você pense assim: eu não perco pessoas queridas, eu não adoeço, eu não tenho risco de ser roubado, não tem desequilíbrio algum nesse reino. E essa, meus irmãos, eu digo seguramente, é uma das maiores âncoras da vida cristã. Se essa âncora estiver bem firmada, pode vir a tribulação que for. Vai vir um vendaval que for, mas você vai continuar firme. Nós vamos caminhar pelo deserto dessa vida, nossa peregrinação, vamos ter as perdas, vamos ficar doentes, porque disso aí ninguém vai escapar. Não tem como, se você viver muito, você vai ficar doente. Vai chegar um momento que você vai ficar doente, vamos morrer. Oxalá que pessoas que nós amamos não morram antes de nós. Mas nada disso vai nos abalar ao ponto de nos desesperarmos como as pessoas desta terra. Muitos perdem o eixo da existência por conta das tribulações. É esse reino que não tem fim, esse reino que não fenece, esse reino que não desbota, esse reino que é eterno. Está na vida desse bebê. Ele é santo em seu ser, verso 35, que é o ponto que nós estamos tratando a respeito do Senhor aqui. Um ente santo. Jesus foi o único ser humano que entrou nesta terra sem herdar o pecado original. Foi o único. Ele é a semente da mulher e não do homem. Como diz Gênesis 3,15. A semente da mulher. Ele não compartilhou a natureza humana pecaminosa.
eternamente gerado pelo Pai, concebido pelo Espírito Santo, formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e isso era evidente, está explícito nas páginas das Escrituras, que Maria, ao chegar para encontrar-se com Isabel, e nós não sabemos exatamente o porquê, talvez porque o anjo falou a respeito desse casal, que visitou a Isabel, que já era idosa, né? Então não há impossível para Deus. Então Maria, eu vou lá ver esse negócio, eu vou lá encontrar com Isabel, meio que para conversar com ela, para saber como é que é isso. E o Espírito Santo se manifesta ali de uma forma extraordinária. Indiscutivelmente gerado pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo envolveu Maria. Então, irmãos, um último tópico que eu quero tratar aqui, não poderia deixar de falar a respeito dele, versos 34 a 38. Os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus, meio que o que eu falei na semana passada. Maria era uma virgem desposada, ou seja, ela estava prometida em casamento por meio de um contrato, algo muito mais sério do que o noivado dos nossos dias. Era uma promessa de casamento e tinha prazo definido, essa promessa durava cerca de 1 ano. Somente poderia ser desfeita com o divórcio. Então, se havia uma promessa de casamento, não quero mais casar, então divórcio. Se o noivo morresse nesse período, a jovem era considerada uma viúva virgem. Os irmãos terem ideia da seriedade desse compromisso. E quebrar esse compromisso equivaleria a perder toda a reputação e ser desmoralizada por toda a vida, ficar marcada por toda a vida. Antigamente, hoje não, hoje bagunçou demais. Mas antigamente a questão da virgindade era algo muito sério, especialmente em relação às mulheres. Tinha um pastor presbiteriano, já é falecido, ele dizia o seguinte, que o homem casava de preto porque não tinha jeito. Mas a mulher casava sempre de branco, porque tinha uma razão para isso. Mas na verdade, a castidade antes do casamento é algo que os cristãos têm de ter. O sexo é permitido no casamento. Então, se na nossa cultura brasileira, há algumas décadas, isso era algo assim muito sério, hoje, como eu disse, bagunçou demais. Imagine naqueles tempos bíblicos, uma mulher que está prometida em casamento aparecer grávida. E ela aparece grávida dizendo que foi o Espírito Santo. Estranho, né? Imagine o que Maria não teria de enfrentar com tão pouca idade. Mas diferentemente de Zacarias, Maria não discute ou discorda do anjo. Ela não duvidou da mensagem. Ela se colocou à disposição de Deus como sua serva. E quando ela se coloca nessa postura, ela ali está se colocando ou se submetendo a todas as implicações e a todas as consequências daquela situação. A obediência de Maria a longo prazo, não no primeiro momento, mas a longo prazo, por isso que ela fica pensando, o texto dá aqui algumas descrições de que ela ficou meditando no seu íntimo sobre o que seriam aquelas palavras e ficou refletindo, mas a longo prazo, irmãos, traria honra para ela. Mas no presente representava um risco à sua reputação. Eu não diria a sua vida, porque os judeus não praticavam mais o apedrejamento. Quem aplicava a pena capital era o Império Romano. Então era o Império Romano, por isso que Jesus foi morto pelo Império Romano. Então não seria apedrejada, mas no Antigo Testamento certamente ela seria apedrejada. Alguns séculos atrás ela seria apedrejada. Então esse texto nos comunica, irmãos, uma doutrina que nos é muito cara. O nascimento virginal do Senhor. Um acontecimento nunca ocorrido antes em toda a trajetória da humanidade. Uma doutrina que tem sido atacada ao longo da história do cristianismo. Essa doutrina e a doutrina da ressurreição são grandemente atacadas e são doutrinas-chave para entendermos a obra do Senhor. E nós precisamos crer nesse nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Isso vai de encontro, vai em choque contra o cientificismo dos nossos dias. Vai em choque, porque os cientistas vão dizer que isso é impossível. Impossível que isso aconteça.
E mais, eles dirão que milagres são impossíveis. E veja, meus irmãos, que Deus fala no verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jesus é um ser singular. Ele possui duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. E nós vamos ver a razão, porque a concepção de Jesus foi dessa forma. Se ele não fosse assim, irmãos, ele não poderia ser o nosso Salvador. Somente Deus pode salvar o homem. Então ele tinha que ser 100% Deus. E somente o homem pode morrer para pagar os pecados. Por isso que ele tinha que ser homem. Ele foi o sacrifício, ele satisfez a justiça do Senhor. E nós aprendemos que as impossibilidades humanas não colocam em risco as infinitas possibilidades de Deus. O que Deus estava fazendo em Maria não era uma loucura, uma insanidade. Deus estava fazendo nela uma obra que começou antes mesmo dela existir. Deus já havia prometido a respeito dessa virgem que ela conceberia. E as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Sabemos que para Ele não há nada que possa impedir a sua ação, o seu poder. A promessa feita a Abraão chegaria ao seu ápice, ou ao ápice do seu cumprimento no nascimento de Jesus. E Deus não está definitivamente condicionado às nossas dificuldades e impossibilidades. Deus não está. Deus não estava condicionado àqueles úteros que não poderiam gerar filhos. Então, meus irmãos, essa manhã eu falei de algumas verdades à luz desse texto. Que Deus escolhe anunciar o seu plano redentor por meio de pessoas insignificantes. Os impossíveis, o ente santo, que é Cristo Jesus, singular. E terceiro, os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então que Deus possa essa manhã aplicar essa palavra aos nossos corações. E creiamos firmemente no que Ele fez, mesmo contrariando a razão, contrariando a ciência, que não haja a mínima possibilidade de ser comprovado, mas são promessas antigas, pretéritas do Antigo Testamento, que foram se realizando no Novo Testamento. Cabe-nos crer. Ontem eu conversava com a minha esposa e eu disse a ela, olha, nessa vida que nós levamos aqui, nós não temos como crentes outra alternativa senão crer. Não existe. A dúvida não pode pairar nos nossos corações em nenhum momento. Nenhum momento. Porque se a dúvida tiver o mínimo espaço no seu coração, ela vai corroer a sua vida, ela vai acabar com a sua vida. Especialmente quando vierem os reveses, as situações difíceis, de apreensão, de perdas e de dificuldades. E Maria, uma jovem serva, ela creu no Senhor. E foi essa fé de Maria que deu a ela condições de passar por tudo aquilo. Ela viu crianças serem assassinadas, crianças de 2 anos abaixo, a ameaça de seu filho ser assassinado, e meio que sem entender ainda o que iria acontecer à frente. Ela viu o seu filho ser morto numa cruz, mas foi uma mulher que creu no Senhor. Uma vida marcada pela fé no Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter fé. Sem fé, além de não agradarmos a Deus, nós vamos caminhar com muita dificuldade nesse mundo. E o Senhor diz que o justo dele viveria por sua fé. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.